alegria estarmos aqui para mais um programa MVN Família. Estamos aqui com o desejo de entrar no seu lar para trazer uma palavra que venha abençoar a sua família. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a pastora Éurica Braga, do projeto Mães que Oram. E vamos compartilhar com você hoje um pouco deste projeto e algumas histórias que mudaram o curso de vida de muitas famílias. Fique ligado que o nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família do Ministério de Vila Nova. A nossa convidada de hoje, Éurica Braga, veio dos Estados Unidos. Que honra recebê-la aqui, Éurica. Prazer é meu de estar aqui. Coisa boa. E o testemunho da Éurica, os projetos da Éurica são coisas que nos causam admiração e alegria no coração, vendo que Deus levanta mulheres assim para fazer uma obra tão linda no Brasil e fora do Brasil também, né, Éurica? Se Deus quiser, né? Tem mais ou menos um ano que nós retornamos para os Estados Unidos e foi nesse um ano que o ministério teve a expansão. Então, e agora nós estamos readaptando a nossa vida como família lá, e até disso mesmo que eu vim falar da importância da unidade na família. Foi onde Deus assim nos uniu nesse último ano ainda mais como família, para a gente poder agora falar daquilo que a gente tem vivido. Verdade. A Éurica Braga, ela é a idealizadora do projeto Mães que Oram. Como que começou esse projeto, Éurica, na sua vida? Como que foi? Foi algo que Deus colocou no seu coração? Compartilha aí conosco. Como que surgiu tudo isso, né? Isso. Os meus filhos, o meu primogênito, né? Eu coloquei ele na Escola Americana de Belo Horizonte e ali haviam duas mães que estavam reunindo para começar a orar pelos filhos, e elas souberam que eu sou cristã e também me chamaram, que era uma vizinha minha, e nós nos começamos a reunir semanalmente para poder orar, né? Orar pelos filhos, orar pela instituição de ensino, por aquelas filosofias, pelos ensinamentos, né, que eles aprendem na escola. E começou a vir outras mães, nós começamos a chamar outras, e ali eu enxerguei que elas não tinham muita intimidade, não conheciam a Bíblia, a palavra. Então, Deus colocou no meu coração esse desenho, né, que é uma mãe, que é um filho dentro do útero da mãe, e eu coloquei Mães que Oram, e eu presenteei elas com essa Bíblia. E falei que o maior presente que elas poderiam levar, né, para os filhos, para a vida delas, seria a Bíblia, a palavra de Deus. E esse grupo começou a crescer em número e crescer também nos testemunhos. E ali nós começamos a formatar como que seriam essas reuniões, quanto tempo duraria, como que nós íamos receber essas mães. E elas começaram a vir com testemunhos: olha, minha casa mudou, meu filho melhorou. E aí nós fizemos uma caixinha de oração e tudo começou a vir com essa logo. Nós fizemos uma caixinha. Eu acho importante nós escrevermos os pedidos. Então elas escreviam, depositavam nas caixas e a gente orava, né? Começamos a fazer orações direcionadas. E como elas começaram a receber, porque não tem oração que Deus não
responda. Né? Deus responde as nossas orações. E tem causado transformação. E foi numa noite, né? Eu estou terminando de escrever esse livro, A Agenda de Lúcifer. Foi numa noite que Deus me chamou mesmo e falou que tinha algo para falar comigo. E que eu comecei a fazer esse estudo, comecei a estudar sobre essa mulher. Falei, por quê? Né, que foi retirada das Bíblias das escolas. Como nós cantávamos o hino nacional, existia essa prática dentro da escola de orar e de ler um versículo bíblico. Então, a primeira universidade dos Estados Unidos, a Harvard, ela tinha isso. Os alunos, no manual do aluno, ele tinha que saber latim para conhecer as escrituras. E em 1963, quando foi retirado isso, como que os índices, né, de suicídio, gravidez indesejada, foi totalmente o declínio da nação. Então tem algo. O número de crianças e adolescentes depressivos, como isso tem aumentado nas últimas décadas, né? Porque a palavra de Deus, ela traz conforto, ela nos ensina princípios de amor ao próximo. Quando tira, a gente vê tantas coisas ruins, né? Fica igual aconteceu lacuna. Essa semana, né? Fica uma lacuna, e essa lacuna acaba sendo preenchida por outras filosofias. E tem uma prática que nós fizemos nesse mês de dezembro. Eu falei que o livro de Provérbios, ele é bem prático. Ele é bem prático e ele ali nos ensina condutas. E eu leio com os meus filhos, né? Nós nos assentamos com uma mesa como essa. Não é sempre hoje em dia que nós temos essa oportunidade de sentar em uma mesa, mas nós temos que ser intencionais. A Bíblia nos ensina isso, da gente ter a intenção de fazer aquilo. Então, não é sempre que nós podemos fazer uma mesa, nós podemos sentar com os filhos, mas a gente pode uma vez por semana, nós podemos uma vez diariamente, ou no café da manhã, ou no jantar. Então, esse mães que oram e a gente reunir com mães da mesma escola e reunir com mães, nós temos que ser intencionais. Então, foi isso que foi acontecendo, né? Foi criando. Falei, eu vou fazer algo intencional, né? Com horário, com regras, e elas começaram a vir. Então, nossas reuniões, elas não passam de 1 hora, porque é justamente para mães. Sim. Não bem passam de 1 hora. As mães, como bem sempre, atarefadas. E nós fazemos orações direcionais, estudos para elas, e dali não tem muito, a gente ora pelo sistema de ensino, a gente ora pelos professores, pelos diretores, para converter o coração dos professores aos nossos filhos aos professores, né? Os meus 2 filhos têm TDAH, então tem que existir essa empatia, tem que ter, isso ajuda, a oração, a orientação, isso ajuda. Tão interessante quando você faz essa colocação, interceder pela instituição de ensino. Poucas mães, talvez, tenham parado para pensar sobre isso. Interceder pela escola, orar pela escola que os filhos estudam. Pelo conteúdo que está sendo ministrado. Porque os nossos filhos passam muito tempo na escola. Gradativamente vem aumentando o número de horas que eles ficam na escola. E eu acredito que seja intencional também por parte do governo isso, né? Hoje as crianças praticamente, meu filho já está no ensino médio, 4 vezes por semana ele precisa ficar o dia todo na escola. Então, e que tipo de instituição ele está ficando? A importância de nós realmente nos voltarmos, né, Eurica, para orarmos por esta instituição, pelo corpo docente dessa escola, é uma palavra para despertar você que está aí na sua casa mesmo, viu? Verdade. E pesquisas são feitas, por exemplo, a gente não só deve orar, eu falo que a gente tem oração e também agir, né? Participar da escola, né? Ser participativo. Por exemplo, eu trabalho fora, então não é sempre que eu posso ir buscar e levar, mas todas as vezes que eu chego em casa, eu pergunto, meu filho, porque foi uma pesquisa feita falando que a hora do dia que eles estão mais vulneráveis é quando eles retornam da escola. Então ali você chega e fala assim, o que aconteceu com o seu dia hoje? O que aconteceu? O que você estudou? Quais foram os relacionamentos?
E a gente percebe que eles soltam, eles vão soltando aqui. Olha, a professora falou isso, eu tenho aquilo. Então, eu sou muito disso, é a intenção, é ser intencional, não só para reunir, para orar, mas para ser participativo, né, na vida do filho, da família. Para conhecer o pensamento dele e para conhecer até o que está marcando mais, que às vezes de tudo que ele ouviu na escola, ele não vai conseguir falar. Ele gosta da escola, né? Uma pergunta para a gente fazer para os filhos: você gosta da escola? Por que você gosta na escola? Por que você gosta da escola? O que você gosta na escola? Quer dizer, o que tem atraído aquela criança? O que mais tem atraído o coração dela naquela instituição de ensino? Porque muitas vezes o que tem atraído o coração dos nossos filhos nem sempre são coisas que nós, como cristãos, principalmente aprovamos. Não é verdade? Éurica, e como que você viu o resultado dessas mães que começaram a orar? Começaram a surgir os resultados? Surge sempre, né? São tantos testemunhos que nos enviam de como a gente já tem casos, por exemplo, que igual nesse ano específico de 2018, nós criamos dentro do Mães que Oram um Life Center, que é um centro de saúde para cuidar da saúde emocional da mãe. Então, quando a gente faz isso, eu falava assim, olha, eu estava, às vezes eu participo da igreja, às vezes eu amo meu filho, mas eu não tinha essa intenção de orar, eu não orava por ele. Eu não orava por áreas específicas, pela mente, pelo coração, pela futura esposa, pelo futuro marido, né? São tantas coisas. A Storm que ela escreveu é o poder da mãe que ora, o poder da esposa que ora. Eu estava vendo um programa dela, como que ela se dá bem com a nora, né? Eu só tenho filhos homens. Eu também. Então eu só tenho filhos homens. Eu vou ter que lidar com uma nora. E o meu marido estava falando noras, isso. Né? 2 noras. Vou ter que lidar. Eu com 3. Então nós temos que pensar isso. Nós temos que viver lá na frente. E a oração, ela faz isso tudo. Porque o nosso Deus é dele do passado, presente e futuro. Já prepara. Ele já prepara. Então, os resultados que a gente vê são testemunhos mesmo. A mãe fala assim, eu estava na igreja muito tempo, mas eu não tinha essa intenção de orar. E hoje eu oro, as coisas acontecem. São tantos testemunhos assim que a gente... Teve vários específicos. Foi um dos primeiros grupos nosso. Tem 2 testemunhos muito importantes que aconteceu. Um que ela não era mãe e queria participar, ia toda segunda-feira durante 3 anos e ela engravidou agora. Olha. E o outro que ela era pastora, ela falou assim, eu não posso abrir para todo mundo como que meu filho está, mas eu quero vir aqui, meu filho está nas drogas, eu quero participar. E depois de 3 anos o filho foi liberto. Então são coisas que nós vemos. Lindas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E nós estamos de volta falando de um assunto muito especial sobre a importância das mães que oram pelos seus filhos. E graças a Deus eu tenho tido esse entendimento de orar pelos meus filhos há muito tempo. E eu tenho visto resultados disso. E eu estava até conversando aqui um pouquinho com a Éurica e com a Valquíria, que algumas mães
Às vezes elas querem orientar os filhos para seguirem o caminho certo e de repente esses filhos estão se relacionando com amigos que tiram eles dos caminhos do Senhor e às vezes a mãe não tem a sabedoria de orar e de repente com as suas próprias palavras ela amaldiçoa o filho. Ela diz, tudo bem, você vai pagar por isso que você está fazendo, você também vai ter filhos que vão te desobedecer, você vai ver o que vai acontecer. Então, mãe, cuidado, eu sei que às vezes a tristeza que está no seu coração de ver a rebeldia do seu filho, você lança essas palavras, mas as nossas palavras elas têm poder. E o inimigo pode pegar as nossas palavras, as minhas ou as suas palavras e usar contra os nossos filhos. Que nós tenhamos a sabedoria de respirar fundo e de ir para o joelho. E nós conversando aqui e ela disse algo importante. Às vezes a mãe está ferida, né? Às vezes ela está ferida, ela luta, né, com as próprias emoções, a própria história. E inconsciente, se uma pessoa ela não está bem, né, ela não consegue dar o melhor dela mesma. E não é só, né, na maternidade, mas como esposa, ela não consegue. Então, esse ano a gente está com um projeto Life Center Mães que Oram, que é para cuidar da saúde emocional da mãe. Às vezes ela só precisa de um ouvido. É mesmo. Às vezes ela só precisa de uma oração. Desabafar um pouco. Falar. Às vezes ela precisa de um suco, sabe? De um café. De uma atenção. De uma atenção. Porque... Sabe uma coisa que eu percebo também no meio das mães? É que elas às vezes acham que aquele problema que ela está enfrentando com o filho, ou até mesmo com a família de uma forma geral, é algo assim que só ela está vivenciando. Ninguém mais. Ninguém mais, né? Só a minha família que está com problema, só os meus filhos dão trabalho. E quando ela tem a oportunidade num grupo como esse de compartilhar a sua experiência e ouvir que outras mães, que isso não deveria, mas são coisas naturais da vida e que precisam ser administradas com sabedoria, ela percebe que ela não está só, né? E essas experiências que elas vão trocando, e acima de tudo, né, a oração vai fortalecendo essas mulheres para serem mães que realmente abençoam, como você vinha falando, não que amaldiçoam, mas que abençoam os filhos. Eu sempre falo, às vezes nas postagens, eu falo assim, olha, você é a mãe que seu filho precisa e seu filho é o filho que você precisa. Então, nós somos desenhadas por Deus, né, para ser a mãe que cada um de nossos filhos precisam, com temperamentos diferentes, com problemas, dificuldades diferentes, né? Eu, para lidar com o TDAH do mais velho, para mim já foi mais traumático aceitar o diagnóstico, o que eu poderia fazer, mas do mais novo já foi bem mais fácil. Então, porque eu entendi que é através da oração que nós entendemos isso, porque a oração nada mais é do que você relacionar com Deus, né? Tem muitas pessoas que falam assim, como devo orar? Tem muitas mães que chegam perto de mim e falam assim, como que eu oro? E eu sempre falo que a oração, ela não deve ser longa, curta, poética, mas ela deve ter 2 requisitos, ser sincera e ser feita em nome de Jesus. Só isso. E quando você começa, você pode estar... A palavra fala que o véu foi rasgado do alto a baixo. E esse véu foi rasgado para nós estarmos aqui e a gente pode entrar, orar. Você está na cozinha da sua casa, você pode orar, você pode estar levando seu filho para a escola, você pode orar... Direto com o pai. Direto com o pai. Ou você pode fazer uma reunião e intencionalmente... orar por aqueles pedidos ali. Eu creio muito também na oração direcional com propósito. E nós colhemos frutos dessa oração. Oração é isso. E essa oração com propósito, eu vejo algo tão lindo.
Porque às vezes você ora, Deus abençoa meu filho, abençoa meu filho. Mas essa oração com propósito, eu lembro quando nós fomos comprar a nossa primeira casa. E eu li um livro falando sobre isso, o poder da oração. E falava assim das coisas mínimas. Escreve os detalhes. Escreve os detalhes de como você quer a sua casa. Por quê? Quando você receber, você vai ter certeza que foi Deus que te deu. Não foi uma coincidência, né? Então, quando seu filho está passando por uma situação e você ora, igual eu oro para os meus filhos, Deus, afasta as más amizades. Coloca pessoas de Deus que me ajude a reforçar os princípios bíblicos, né? E você também falando sobre essa oração intencional, você ensinando as mães, isso é muito importante, né? Ali nas nossas reuniões a gente ora para as mães, para os pais, para a instituição de ensino e para a preservação da família. Porque é a preservação, porque para a gente ter esses filhos, essa geração agora ser bem estruturada, a gente precisa de ter famílias fortes. Por que hoje em dia há tanta, né, disfunção das funções que tem que exercer? Por causa do divórcio que entrou, é por isso que a gente está criando o Life Center, porque apesar de nós sermos mães que oram, são muitos pedidos de oração para casamento, então ela tem que estar bem para passar aquilo de melhor para o filho. E são muitas mães precisando de ajuda. Então é isso que a gente tem feito como ministério, ajudado as mães, né? Enquanto nós estamos ajudando, Deus nos ajuda os nossos filhos, nós vencemos as nossas dificuldades e tem sido assim, Deus tem colocado pessoas assim maravilhosas, sabe, nessa equipe, são pessoas cada uma de um estado diferente e quanto mais está passando, né, os dias, como o projeto vai andando, eu vejo que assim, Deus tem urgência de ter mães que oram, mulheres que oram, para os filhos delas, mas também para as gerações que estão vindo aí. E uma coisa que é interessante a gente perceber, que às vezes as pessoas pensam, mas os meus filhos já estão grandes. Gente, filho nunca deixa de ser filho, né? Mesmo os casados, você vai estar orando por eles. Pela família deles, pelos netos. Então, as mães, elas têm esse compromisso, elas são colunas para a sua família de oração. E as mães precisam entender que as investidas do inferno contra os nossos filhos é muito grande. E não para nunca. Né? Então, às vezes você vê um bebê ali tão indefeso, aquela coisinha tão linda, e você não tem noção, né, da guerra espiritual que existe contra aquela criança. Então, se você, por exemplo, quando eu orava pelos meus filhos ainda antes de tê-los, orava no ventre, meu esposo cantava e tocava todas as noites para os meus filhos. Então, hoje você percebe o quê? Que o inimigo ele não tem prazer nisso. Porque Deus tem propósito na vida dos nossos filhos. É uma geração. Então, as mães precisam se despertarem para estarem intercedendo realmente pela vida dos filhos. Eu oro e falo assim, Deus, deixa eu ver um problema potencial. Que tá acontecendo alguma coisa, aí o meu mais velho falava assim, porque chegava diferente de casa, eu falava assim, eu vou lá na escola. Gente, pode ir, que aconteceu alguma coisa. Aí ele falava assim, mãe, por quê? Porque a gente está nessa conexão mesmo. Então eu falo assim, Senhor, deixa eu ver um problema potencial, algo que está para acontecer. Nós podemos evitar muitas coisas, né? Se a gente participa, se nós estamos ali, né? Eu não estou falando a gente participa, tem muitas mães que trabalham fora, né? Muitas mulheres como eu, por exemplo, mas a gente está ali, eu estou na oração o tempo inteiro, minha oração alcança em horas que eu não posso alcançá-los, eu não posso estar com eles o tempo inteiro, a gente não pode estar com eles, mas a nossa oração, elas alcançam, e alcançam mesmo. A gente tem, eu falo assim, mãe, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus é que fala. Olha, eu até já contei esse testemunho para a Valquíria, como o Espírito Santo nos avisa, né? Eu tenho um filho que o Yuri, morou em Londres por 14 meses. E teve um momento que ele estava entrando num quadro depressivo lá. O inverno muito, muito grande, e ele sempre esteve aqui no seio da família. E uma noite eu tive um sonho. E eu acordei um sonho onde ele se tatuava
escrevia derrotado eu sou. E isso, na hora que eu acordei, eu entendi. E no sonho eu falava, filho, você não é derrotado. Você foi escolhido ainda no meu ventre. Você é amado, você é querido, nós te amamos. E ele continuava pintando, derrotado eu sou. Então eu acordei, chamei o Elias e nós começamos a orar por ele. E no outro dia, quando eu falei com o Yuri por telefone, ele em primeiro momento, ele tá tudo bem, mamãe. Eu falei, a mamãe teve um sonho muito estranho com você, filho. Você está bem? Quando eu contei para ele, ele disse, mamãe, eu acho que eu estou com depressão. E eu vejo tantos quilômetros de distância, mas o Senhor estava vendo ele e despertou. Essa conexão de Deus com as mães é muito linda, né? E o que eu estava falando da Stormy, ela fala assim, eu achei, né, eu encontrei a esposa do meu filho no Senhor. Então ela falou assim, hoje a nora dela ajuda ela nos programas e ela dá, então Deus tem para nós, né, noras maravilhosas. E a gente tem que orar por todas e depois que eles estiverem casados, sempre nós vamos ter que orar. Verdade. Coisa linda esse projeto, né? Que Deus possa despertar muitas mães, reavivar esta chama para que elas possam estar se levantando em oração, orando pelos seus filhos. Eu acho que também nós podemos dizer, orando pelos filhos das nossas amigas. Isso. Talvez aquela criança não tenha uma mãe que ainda tenha sido despertada para a oração. Né? Nós podemos adotar espiritualmente. Eu tenho na minha igreja muitos adolescentes que os pais não são cristãos. E um dia o Senhor me deu uma palavra quando eu ministrava ali, e eu conclamei ali na frente aqueles adolescentes, eu falei, agora eu quero pais adotivos, espirituais, eu quero que você adote. Quando eu chamei os pais, eles se aproximavam dos seus próprios filhos, porque tinha alguns filhos que os pais estavam lá, eu falei, não, eu quero que você adote um filho que não seja seu filho biológico, para que você esteja orando, ligando, perguntando como ele está, porque muitos filhos não têm mães como nós, que oram, como você que ora. Se você é uma mãe que ora, que possa também adotar outros filhos, adotar outras mães, como vocês estão fazendo neste projeto, né? E a gente vai estar cuidando, eu falo assim, sempre falo, cuidando das próximas gerações, é dessa... Né, nós que vamos fundamentar as gerações que estão vindo. Então, temos que, antes, né, em Joel está escrito que derramarei sobre vós o meu espírito. Os jovens profetizarão, mas os velhos sonharão. Então, antes dos jovens profetizar, nós temos que sonhar. E sonhar sonhos de bênção para eles. Sonhos de bênção, temos que sonhar com essa geração. E né? declarar, temos que, né, na vida deles. Nós que colocamos os pés no futuro deles. Bom. Eurica, foi um prazer grande ter você aqui no nosso programa. E meu coração fica muito feliz de ver Deus levantando mulheres assim, que vai impactar gerações aí, vai abençoar, tem abençoado a vida de muitas crianças, de muitos filhos. De muitas famílias. De muitas famílias. Amém, obrigada. E eu quero deixar para você que é mãe, que de repente você tem um filho que está nas drogas, ou está preso, ou está nas garras mesmo do inimigo. Não desista do seu filho. A palavra do Senhor, ela nos diz que o poder de Deus que está dentro de nós é o mesmo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então existe dentro de você o poder de Deus e você pode orar pelos seus filhos. A palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor, ele vai responder a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz e o seu clamor e trazer a paz para a sua família. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa.